Então, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui com vocês e poder partilhar um pouco desse processo, né, de transição, que para alguns talvez até apareça assim, de maneira bastante rápida, né, porque as coisas ultimamente andaram de forma bem acelerada, né? Então, tendo em vista esse processo de transição, partiu do professor Ayrton e do coletivo, a comissão que está trabalhando especificamente com essa transição, surgiu a necessidade de abrirmos conversa com as categorias administrativas, dos servidores técnicos administrativos, também dos servidores docentes e com os nossos estudantes, né? E aí, na sequência das sugestões, a partir inclusive do que anunciamos na última live que tivemos aí semana passada, então hoje nós temos essa realização de reunião com os servidores técnicos. Eu me chamo Nathaniel da Veracruz Gonçalves Araújo, diretor aqui de Tocantinópolis, professor do curso de Pedagogia, já professor dessa universidade desde 2008, mas luto por ela na condição de ex-aluno, até porque fui aluno da Unitins e membro do movimento estudantil, isso desde os idos de 98, é muito tempo, né? Lutei muito para que a UFT fosse criada, participei de muitas comissões e agora me vejo com esse privilégio de estar aqui participando também da criação dessa nova universidade. Inclusive, acho que minha maior contribuição do ponto de vista do ensino superior foi participar dessas lutas, né? Hoje estou no curso de Pedagogia e nas comissões e nessa perspectiva aí da transição, tive o nome também apontado para a vice-reitoria pro tempore, só que ainda sem posse, né, porque o processo é lento, né? Então, nesse sentido, eu faço essas palavras iniciais, dando os votos de boas-vindas a todos e a todas, servidores técnicos, administrativos e demais servidores ou outras pessoas que estejam conosco na sala. É uma honra ter vocês e a gente vai aí para uma conversa, uma roda de conversa, né? Uma aproximação inicial. Daí fiquem à vontade também para fazerem as inserções, as falas, as perguntas. Eu sei que essa é apenas uma de tantas outras, até porque a gente tem que se pautar, a gente se pauta no diálogo, né? Nesse entrosamento e na realização desse sonho de maneira mais coletiva possível. Eu abraço a todos e a todas. E vamos lá, professor Ayrton, a palavra com o senhor. Boa tarde a todos e a todas. Hoje tem muita gente feliz, porque isso demonstra uma participação, um interesse muito grande nesse processo de construção da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Eu sou o professor Ayrton Siebe, eu sou do Colegiado de Geografia do campus de Araguaína. Sou professor desde 2004 do Colegiado de Geografia e de 2015 eu também adentrei na pós-graduação. Sou professor do mestrado de Cultura e Território. Eu ingressei na Universidade Pública Federal de Santa Maria em 1996, fazendo Geografia e me formei em licenciatura e bacharelado. Na sequência eu fiz especialização e mestrado em geomática, também na Universidade Federal de Santa Maria. Muitos perguntam o que é geomática. Eu prefiro logo dizer que eu fiz geomática no Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Santa Maria. E já no tempo aqui, desde que eu vim para cá, 2004,
Eu fiz o doutorado e pós-doutorado em Geografia na Universidade Federal de Uberlândia, terminei em 2012 e 2015, respectivamente. E minha área de atuação hoje, eu trabalho dentro da pesquisa muito voltado para a questão das comunidades tradicionais. Mas também tenho outros olhares, outros focos. E trabalho a parte mais técnica de geografia, que é cartografia, sensoramento remoto, alguma coisa de tecnologias, bem como geografia da população. E ao longo desses 16 anos, eu venho me envolvendo muito em comissões de gestão. Né? Então, já participei de CPA, já participei do PIBIC, Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos. E desde 2016, eu me envolvi muito com a Universidade Federal do Norte de Tocantins. Desde 2015, na verdade, foram as primeiras discussões envolvendo técnicos administrativos, professores, alunos e a comunidade de forma geral, tanto de Araguaína, Tocantinópolis, Xambioá, Guaraí também, e outros municípios, onde nós fizemos algumas audiências públicas a fim de proporcionar, a fim de discutir uma minuta inicial a respeito dessa universidade. E no momento posterior, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a própria questão da UFNT, mas eu vejo que o professor Bobolato também está aqui na sala, e eu acho que seria interessante ele também manifestar sua palavra, uma vez que a UFT ela é a universidade tutora da UFNT. Então, além de nós estarmos no processo de desmembramento da UFT, campus Araguaína e Tocantinópolis, a Universidade Federal do Tocantins, a UFT, ela é a universidade tutora. Então, professor Bobolato, se estiver me escutando. Ok. Boa tarde, professor Ayrton, professor Nathaniel. Também gostaria de estender meus cumprimentos à professora Ana, a todos os colegas também que se encontram presentes nessa sala. Eu vi que hoje nós temos uma predominância de participação dos servidores técnicos administrativos de Araguaína e Tocantinópolis. É um prazer ter a oportunidade de interagir com todos vocês, né? São dois campos que a gente tem um carinho muito grande e uma relação muito forte. Ayrton, você desculpa, eu não consegui habilitar a câmera aqui, então eu só vou ficar no áudio, tá bom? Estou tentando aqui, mas não consegui. Professora Ana também. Oi, Ana, boa tarde. Enfim, um prazer estar com vocês. Acho que essa iniciativa ela é bastante positiva. É importante estabelecer essa comunicação, essa relação. A UFNT é uma universidade que nasce com todo o potencial de fazer diferente, e esse fazer diferente, sem dúvida alguma, ele passa pela participação de todas as categorias. A professora Ayrton é uma pessoa que tem uma grande capacidade de ouvir, de diálogo, isso é importante nesse momento inicial. E como a gente sempre se colocou, e é bom que se diga, da nossa parte, enquanto nessa posição de reitor da Universidade Federal do Tocantins, e aí compartilho isso com a professora Ana, que se habilitou e se prontificou a abraçar esse grande projeto de conduzir a comissão de transição, e está fazendo um belíssimo trabalho junto com todos vocês. Da nossa parte é sempre assim, a vontade de que esse projeto realmente aconteça da melhor forma possível, né? A universidade, para alguns, há pouco tempo atrás, parecia algo distante, que talvez até não pudesse acontecer, mas hoje é uma realidade, é fato, e da nossa parte, total apoio naquilo que nós pudermos e tivemos condições de colaborar. Estaremos sempre à disposição, contribuindo com sugestões, com apoio técnico, a mediação política, porque é uma universidade também, ela se relaciona com vários entes externos. Quando eu falo político, não é só o político partidário, das relações que nós teremos aí com os deputados e senadores, mas também com todos
os entes, né, que fazem presente na sociedade, as entidades, as instituições, associações, sindicatos, enfim. Esse diálogo é muito importante. Eu vejo um futuro bastante promissor, né, para o UFNT. A universidade já começa forte aí, com 2 campos importantes e uma perspectiva de expansão no futuro. Enfim, é uma universidade que veio para ficar e contribuir, muito esperada. Então, eu penso que esse hoje é um momento importante, né, para que os colegas técnicos participem, se interajam, se interem melhor a respeito, né, do que é a universidade, da forma como está sendo construída, dos diferentes grupos de trabalho. Acho que é importante, acima de tudo, que haja esse empoderamento, essa participação. Eu vejo que esse é um dos caminhos para que a universidade possa realmente avançar. A gente pensa muitas vezes em patrimônio, em equipamentos, etc., mas o capital, o principal capital de uma instituição, quer seja pública ou privada, é o seu quadro pessoal. E nós temos pessoal muito qualificado, pessoas, né, do mais alto gabarito, que têm condições de darem a sua contribuição, ficarem aí para a história. Penso que essa oportunidade é ímpar. Nós construímos aí, estamos tendo a oportunidade de construir uma nova universidade, isso é fantástico. Então, eu penso que é um projeto que todos têm que embarcar. Então, eu convido todos vocês, muita gente já envolvida lá desde o início, lá atrás, mas aqueles que ainda não se envolveram, tem espaço para todos. Eu penso que essa é uma universidade para ser construída a muitas mãos. Então, eu gostaria muito de contar e desejo, que realmente haja essa participação, até porque o reitor pro tempore, daqui a algum tempo vai ter, né, uma eleição, vocês terão os seus reitores, pró-reitores, as equipes, mas uma universidade não se constrói só com equipe de gestão, até porque não tem como, né, a gente colocar cargo para todos, mas é dessa participação, desse engajamento que se constrói uma universidade forte. E eu tenho certeza absoluta que, pelo que eu conheço de ambos os campos, isso irá acontecer. Bem, professor Ayrton, eu agradeço a oportunidade e vou acompanhá-los nesse bate-papo até por volta das 16h45, quando aí eu migro para uma outra reunião, não menos importante também, mas desejo aí uma excelente reunião e que, né, os colegas realmente participem, né, interajam bastante, perguntem, tirem suas dúvidas e naquilo que for possível, se eu achar que há necessidade de intervenção, eu vou levantar a mãozinha aqui, eu me inscrevo para a fala, tá bom? Mas assim, prazer falar com vocês, um grande abraço. Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso magnífico reitor, os magníficos reitores, né? Professor Bovolato, Opa, Ana, boa grande tarde, companheiro, obrigado. e aqui eu quero reiterar e agradecer pela confiança em ter me nomeado para acompanhar esse trabalho junto ao campus de Araguaína e Tocantinópolis, dizer que é uma honra muito grande estar nessa equipe e estar nesse projeto, né? Eu tive a oportunidade de falar na live que eu penso que poucas pessoas tiveram o prazer e a honra de participar da implantação de 2 universidades federais no seu próprio estado. E Deus me deu a graça e saúde para que eu esteja aqui nesse momento realizando um grande sonho, um sonho que não é só nosso, não é só do campus de Araguaína, de Tocantinópolis, mas é o sonho que nós carregamos de milhares e milhares de famílias e de pessoas que estão nos rincões desse país, no interior desse país. Um país, a região norte, que precisa muito da educação, de todos os níveis, educação básica, educação tecnológica, educação de jovens e adultos, educação superior.
Então, quando a gente coloca a educação, né, no sentido de um processo, né, é tentando romper com algumas ideias de que primeiro tem que investir em educação básica para depois investir em educação superior. Não, educação é um processo e tem que ter investimento em todos os níveis. Nós já sabemos que a educação superior fortalece a educação básica e vice-versa, né? Então, eu penso que, como nós já falamos isso há muito tempo, né, professor Bobolato, há 3 anos, mais uma universidade pública, federal, no estado do Tocantins, é motivo de muita honra para todos nós, né? Então, cumprimento o nosso professor Bobolato, nosso companheiro aí de luta, e estou muito feliz por estar nesse processo, professor Bobolato, agradeço mais uma vez. Professor Ayrton, né, que tive a oportunidade de conhecer melhor nos últimos meses, né? Uma grata satisfação em estar junto desse processo com o senhor, professor Nathaniel, que eu já conhecia há mais tempo, todos os colegas que estão na comissão central, e também quero cumprimentar todos que estão na sala nesse momento, 66 pessoas que nos assistem, que nos ouvem, e dizer também, muitos eu conheço, tive o prazer também de trabalhar, estamos trabalhando juntos, às vezes mais indiretamente, mas direta e indiretamente estamos juntos, né, na construção. Todos vocês participaram e participam da construção da UFT e agora terão um papel também, assim como eu tive, né, de participar da implantação da UFT e agora da UFNT, vocês também irão colocar no currículo de vocês esse grande desafio e essa grande homenagem, assim, digamos assim, essa dádiva, né, esse bônus, não ônus, esse bônus de construir e fazer parte de 2 universidades, da implantação de 2 universidades federais no estado do Tocantins. Então, eu quero usar um pouco aqui a fala para colocar um pouco do nosso trabalho, né? Então, há cerca de 60 dias ou mais, o professor Bovolato me nomeou para presidir a comissão de transição de implantação da UFNT. Então, essa comissão, ela tem membros técnicos administrativos e docentes dos campos, do campus de Araguaína, do campus de Tocantinópolis e também de todos os titulares das pró-reitorias, né? Especialmente nesse primeiro momento, daquelas pró-reitorias e superintendências que atuam mais no campo da atividade meio, né? Posso explicar mais na frente por que nós usamos essa estratégia, né? Então, mais as suas respectivas equipes. Então, essa comissão tem, nesse momento, formada pelos 2 campos, com técnicos e docentes dos 2 campos, mais a pró-reitoria de gestão de pessoas, mais a pró-reitoria de administração e finanças, mais o prefeito João, mais o superintendente Kleber, mais o superintendente de TI Juliano, basicamente isso. Eu, professor Bovolato, e a professora Zaira, que nos assessora em Brasília, né? Então, nós partimos para o segundo momento. Criamos, claro que no mesmo ato, criamos mais 5 comissões, grupos de trabalho, né? Um GT de desenvolvimento e gestão de pessoas, um GT de administração, finanças, orçamento e contabilidade, um GT de comunicação, um GT de desenvolvimento institucional, né? O que fará o GT de gestão de pessoas? O GT de gestão de pessoas é composto, quem coordena ele é a Andréia, do campus de Araguaína, que tem como vice o Agailson, do campus de Tocantinópolis, né? E temos aqui do lado de cá a nossa pró-reitora Alana, com toda a equipe da Progedep, dando suporte e orientando naquilo que é da função e da competência dessa área, né? Nós temos o GT de administração, finanças, contabilidade e orçamento, que é coordenado pelo José Carlos, de Tocantinópolis, e tem como vice o Jansen, de Araguaína, né? Mas toda a nossa equipe da Pró-Reitoria de Administração, Jaziel, os contadores, Iraci, Rogério, o prefeito João,
o Delo, né, mas toda a equipe, né, da Pró-Reitoria de Planejamento, aqueles que trabalham com orçamento, participam dessa comissão e da outra comissão também, de desenvolvimento institucional. Então, essa comissão tem o papel de acompanhar, de fazer as migrações dos sistemas, da criação do CNPJ, de toda essa parte operacional que todos nós sabemos que é tão importante e necessária para a implantação de uma universidade. O terceiro GT, que é o GT de comunicação, ele é presidido pelo professor Kleber e a Poliana, são os dois, né? Os dois estão trabalhando arduamente, e tem mais algumas professoras do campus de Araguaína, que eu não me recordo o nome agora, me parece que a professora Andressa está envolvida, e tem outras pessoas que precisam ser envolvidas. Vejam que nós temos um GT extremamente importante, que tem uma carga de trabalho imensa, e nós temos poucas pessoas. Nós precisamos comunicar, nós precisamos dar informação, não só para o público interno, mas nós precisamos mostrar para a sociedade o nosso trabalho, a Universidade Federal do Norte Tocantins, o que ela quer, o que nós queremos ser, como ela está. Tá? E, por último, a gente tem os dois, não só por último, né? Nós temos o GT de Desenvolvimento Institucional, que é conduzido pelo professor Brás, mais aí de Araguaína, mais professores e técnicos do campus de Tocantinópolis e vários técnicos nossos aqui da reitoria, o Emerson, a Raiane, contribuem bastante nesse GT. E agora, por último, nós criamos o GT de Tecnologia da Informação, né? Que ele vai ser liderado pelo Juliano, juntamente com os técnicos da área de Tocantinópolis e de Araguaína, tá? Fizemos já uma reunião semana passada, sexta-feira, e eu creio que semana que vem, essa semana, nós já iremos começar a fazer os trabalhos, a diagnóstico e etc. Pois bem, então, esse é o nosso trabalho, já avançamos bastante, cada comissão já preparou o seu plano de ação, né? E esse plano de ação, cada plano está sendo acompanhado, né, a cada 15 dias pela comissão central, e agora nós já estamos nessa fase de, por exemplo, hoje eu creio que o professor Ayrton já esteve já está trabalhando para que a UFNT tenha o CNPJ, tá? Então, essas são as informações básicas que eu gostaria de passar, e vou parar por aqui, porque vamos observar o chat, e aí eu penso que poderemos responder as perguntas e as reflexões que surgirão no chat, tá bem? Eu quero, mais uma vez, dizer para todos vocês da UFNT que nós, da UFT, daremos o nosso melhor, estamos comprometidos e com muita responsabilidade em preparar o ambiente para que a UFNT nasça numa condição muito melhor do que a UFT em 2003, né? Eu participei daquela transição, assim como muitos colegas também participaram, o professor Nathaniel, conforme ele já disse, a professora Kênia, os assiste, o Zé Manuel, enfim, muitas pessoas, o professor Povolato, que estava presente também naquela ocasião, o Emerson, enfim, não vou citar para não cometer injustiça, mas muitas pessoas que estão aqui na reitoria, pessoas que estão em Araguaína, pessoas que estão em Tocantinópolis, que participaram daquele processo, acompanharam o processo, alguns participaram ativamente, diretamente, outros indiretamente. Eu penso que nós podemos, sim, apresentar, não cometer alguns erros que foram cometidos e aproveitar aquilo de bom, porque também muitas coisas boas aconteceram, e replicar as experiências boas, as experiências exitosas, né, da criação da UFT, tá? E evitar cometer os erros, né, por inexperiência, que foram cometidos por inexperiência, às vezes por não conhecer o processo. A nossa realidade hoje é um pouco diferente, todos vocês conhecem as regras de uma universidade pública, no que diz respeito à gestão de pessoas, no que diz respeito à gestão de processos administrativos, da gestão da graduação, da gestão da pesquisa. Então, nós estamos numa etapa muito superior àquela etapa que
nós vivemos em 2003. E, nesse sentido, eu acredito, né, e esse é o sentimento, tenho certeza, da Comissão de Transição, que nós estamos com muita confiança, com tranquilidade, nós vamos fazer uma transição bastante exitosa, evitar, né, que aconteçam intempéries no meio do caminho, mitigar os riscos, né, da transição. Nós precisamos limpar a nossa mesa para que a nossa caminhada seja uma caminhada mais tranquila possível, porque o projeto é brilhante, o projeto é lindo e é um projeto que, de fato, tem um papel social fundamental para o Tocantins e para a região norte do Brasil. Encerro as minhas palavras, convidando a todos para se inserirem nesse projeto, que é a construção de mais uma universidade pública. Poucos estados desse país têm o privilégio de ter 2 universidades federais. O Tocantins tem esse privilégio. E cabe a nós, servidores públicos, docentes, técnicos administrativos, estudantes, a sociedade de um modo geral, abraçarmos esse projeto e dar cabo a ele, para que, no futuro muito próximo, tenhamos 2 grandes universidades prestando um serviço de ensino, de pesquisa e de extensão para toda a sociedade. Eu penso que o professor Ayrton e o professor Nathaniel, né, que estão nesse projeto há 5 anos, juntamente com outras pessoas, poderão apresentar, a partir de agora, um pouco o que nós precisamos, em que pé nós estamos, em que status nós estamos agora, o que queremos e onde nós queremos, o que queremos fazer, o que podemos fazer, o que queremos ser. Eu acho que essa reunião tem esse objetivo, de ter essa primeira conversa, de mostrar para vocês onde nós estamos e onde nós queremos chegar. E pegar um pouco a fala do professor Bovolato e dizer que onde nós queremos chegar, vai depender do tijolo que cada um se dispuser a colocar nessa grande construção de desse projeto de universidade. Então, eu costumava dizer aqui, professor Bovolato, a gente já conversa muito sobre isso, que o futuro é o passado em construção. Essa é uma frase que o Cortella sempre fala, né? Ele sempre diz isso, o Cortella, gosto muito dele. Então, ele diz assim, o futuro é o passado em construção. Nós só seremos alguma coisa se fizermos agora. Nós temos que projetar lá na frente e, a partir do que projetarmos, com o trabalho que fizermos, que não vai ser fácil, vai ser um trabalho duro, nós, com certeza, chegaremos onde nós queremos. A universidade é uma instituição extremamente complexa, não estou falando da UFNT, nem da UFT, mas enquanto instituição, a universidade é muito complexa, porque ela é constituída por N objetivos, por N setores, né? Só para dar um exemplo, encerrando a minha fala, nós temos dentro da universidade uma TI, né, que cuida desde da segurança de dados, da infraestrutura, até o e-mail. Nós temos dentro de uma universidade um setor de comunicação. Nós temos na universidade uma prefeitura que trabalha com projetos, com avaliação, com fiscalização, com contratos. Nós temos dentro da universidade um setor que cuida da graduação, um setor que cuida da pós, um setor que cuida da extensão, da relação com a sociedade. Isso tudo dentro de uma única instituição. Imagina que não é fácil fazer com que essas peças, essas engrenagens todas se unam em prol de um objetivo maior, que é atender à sociedade, com ensino, com pesquisa e com extensão de qualidade. Esse é o nosso desafio, e é um desafio muito bom de estar nele. E aí eu encerro minhas palavras e passo, então, para o professor Ayrton e para o professor Nathaniel, e olharei aqui o chat para que a gente possa responder as perguntas e interagir mais com todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade e vou fechar aqui a minha câmera, mas estarei aqui do lado de cá. Um abraço. Bom,
Obrigado, professora Ana, obrigado, professor Povolato. Sempre lembrando que a UFT é a universidade tutora da UFNT, está acompanhando esse processo de TERP, cumprindo sua parte, né? E tanto eu quanto o professor Nathaniel, eu tenho certeza que o professor Nathaniel pensa da mesma forma, porque é um processo complexo, né? E ainda mais as adversidades que nós enfrentamos, né? Então, é um trabalho árduo. Ontem mesmo nós tivemos reunião e praticamente 2 vezes por dia, no mínimo, de manhã, de tarde, às vezes até de noite, final de semana, férias. Mas está sendo muito gratificante. Eu, pessoalmente, falo que está sendo muito bom, né, essa experiência desse processo de construção de uma nova universidade, que é um patrimônio público no estado de Tocantins. É mais uma universidade federal voltada para ensino, pesquisa, extensão e que precisa da gestão para toda essa engrenagem funcionar. É uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Qualidade já pelo seu quadro de professores, de técnicos que já tem, e também as demandas que precisam ser atendidas para a porção norte do estado de Tocantins. Eu consegui acompanhar aqui rapidamente algumas perguntas, né? E eu vou tentar respondê-las de forma mais prática e objetiva possível, mas eu também quero relembrar um pouco o histórico do processo que nós chegamos até aqui. Mas já adiantando, tem questões sobre concursos e, inclusive, nós temos 173 vagas previstas para a reitoria, né? Então, nós já estamos em tratativas com o MEC, né, cogitando a perspectiva, né, de abrir esses códigos de vaga. Né? Em abrir esses códigos de vagas, obviamente, nós teremos várias opções aí a fim de preenchê-las. Pode ser por concurso, né? Pode ser por algum remanejamento interno, remoção, redistribuição, até mesmo reaproveitamento de concursos anteriores que ainda não estejam vencidos, né? Então, essas possibilidades. Só que nós também fazemos as coisas passo a passo. A partir do momento que nós tivermos a certeza se há essa possibilidade das vagas, é que nós poderemos definir melhor a nossa estratégia a fim de providenciar o preenchimento dessas vagas. Como já apontei, podem ser várias. Então, nós entendemos que existe um crédito orçamentário para o UFNT, porque a parte de pessoal apareceu na LOA de 2019 para 2020. Né? Óbvio que nós estamos num momento de pandemia, então essa verdade da pandemia ela vira uma justificativa para ocorrer um certo contingenciamento da liberação dessas vagas, tanto para códigos de concurso, como também para as demais gratificações da reitoria. Né? Hoje mesmo, para que houvesse uma disponibilização do cargo de reitor, os 2 campos, Araguaína e Tocantinópolis, dispensaram 2 CD3 dos diretores de campo, a fim de que se pudesse formar uma CD1, que era obrigatória, a fim de nomear o reitor pro tempo. Mas nós estamos em tratativas com o MEC e esperamos ter êxito, né? Mas isso fica em perspectiva, né? E como nós estamos no processo de construção, a questão dos sistemas, né, a migração dos sistemas, nós ainda estamos avaliando, porque estamos em construção. Talvez um dos primeiros sistemas que migre seja do pessoal, né? Nós estamos trabalhando com essa hipótese. Agora, tem os demais sistemas, tanto em nível federal, quanto também os sistemas da própria UFT, que ela utiliza aí para, né, fazer fluir a gestão da universidade e outras atividades também, propriamente acadêmicas também, é que nós precisamos avaliar qual é o futuro, qual será o futuro delas. Né? Nós já sabemos que algumas plataformas elas são extremamente importantes, elas agilizam, né? E uma das críticas que às vezes a gente observa é que há necessidade de maior diálogo entre sistemas, software, entre os programas, né? E por isso a professora Ana já falou que já foi formado uma outra comissão de TI para que nós possamos discutir a parte de software. Lembrando que a parte de TI não é só
a parte de software era extremamente complexa, né? Envolve desde cabeamento, parte física, enfim, ela é extremamente ampla e complexa. Então, isso eu teria para dizer a primeiro momento. Mas, como nós estamos no processo de construção, nada está pronto. A UFMT ela começou a ser discutida em 2015 por técnicos, professores, alunos dentro dos campos de Araguaína e Tocantinópolis. E foram feitas algumas audiências em municípios da região do norte do Pico Papagaio. Né? Qual era o objetivo? Por que desmembrar da UFT? Havia uma questão da UFT ter crescido muito nesses últimos anos. Eu estou aqui desde 2004 e é perceptível, obviamente, essa grande transformação. Né? Então, chegou no momento, obviamente, que seria difícil administrar essa porção, essa distância toda só a partir de um campus, o campus central em Palmas. Então, se optou naquele momento por dar uma iniciativa de discussão para o desmembramento entre os campos de Araguaína e Tocantinópolis. Mas também tem um outro fator extremamente importante, até maior do que essa parte logística, que é a necessidade do ensino público, gratuito e de qualidade, atender melhor as demandas da porção norte do estado de Tocantins. É uma região, é uma área complexa, diversificada, né, falando culturalmente, socialmente, ambientalmente, economicamente, politicamente falando, ela é extremamente rica e diversificada. Então, se entendeu que havia essa necessidade a fim de atender melhor as demandas da região. Lembrando sempre que a Universidade Federal ela tem a função social. E nessa função social, ela também tem as demandas de mercado, que muitas vezes são questionadas por nós, né? Alguns custos que as pessoas nos cobram, né? Mas que nós temos a possibilidade de começar a discutir, a construir conforme as demandas que a comunidade externa da UFT vier a nos apresentar. E quando eu falo desse processo de construção, é convidando, é conclamando, né? Pedindo para que, nesse momento, que nós estamos mais direcionados aos técnicos administrativos, para que venham junto conosco participar desse momento de construção. Os técnicos sempre foram importantes nesse processo. Eu vou citar alguns aqui, e me perdoem se eu deixar de fora alguns. Com certeza eu vou deixar, porque são muitos que contribuíram ao longo desses 5 anos para que nós chegássemos nesse momento em que nós já temos 1 ano de UFNT, depois da sanção presidencial, e agora nós entramos numa outra etapa, que é a nomeação da reitoria temporária. Então, eu lembro das reuniões lá em 2016, 2017, tinha o Álvaro, o Adriano, Antônio Nilson, né, José Carlos, Alessandra, Diego, enfim, por aí vai. Eu vou parar por aqui porque são vários, então, e todos técnicos que contribuíram, e alguns ainda contribuindo nesse processo de construção. Outros, por algum motivo ou outro, acabaram se afastando um pouco, a exemplo de alguns técnicos que foram fazer sua qualificação em nível de doutorado, por exemplo. Não é o caso do Álvaro. Então, mas essa participação, ela sempre foi muito importante e ela será muito importante. Não existe universidade sem a parte técnica administrativa, que é o que nós estamos discutindo agora. Como bem frisou a professora Ana Lúcia, quando nós falamos de pessoal, quando nós falamos da parte administrativa, de orçamento, enfim, de planejamento. Não que o técnico não possa exercer também as atividades de pesquisa. Eu não vejo problema nenhum com relação a isso, e tem técnicos, né, que se envolvem também com a área da pesquisa. Eu sempre costumo dizer, todo professor tem um pouco de técnico, todo técnico tem um pouco de professor, e todos nós somos estudantes. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Tá? Então, eu só quero relembrar um pouco do nosso histórico, até nós chegarmos nesse momento. Começou em 2015, 2016, saiu o projeto de lei 5274 de 2016, junto com outras 4 universidades, 2 em Goiás,
uma no Piauí, mais outra no Mato Grosso, né? E o projeto tramitou por 4 comissões na Câmara, no Congresso Nacional, 2016, 2017, 2018, né? Em 2019 chegou no Senado, passando por 2 comissões, e sempre lembrando que houve uma participação importante da política tocantinense, tanto em nível local quanto estadual e também federal. Não tem como fugir desse momento, dessa situação, né? Uma vez que nós também recebemos uma boa parte de emendas parlamentares. Então, o que nós temos agora? Foi nomeado o reitor pro tempore e nós precisamos construir a Universidade Federal do Norte do Tocantins. E, nesse sentido, eu convido os técnicos a participar desse processo de construção. Hoje mesmo, nós já tivemos a primeira reunião de gabinete, né, que está sendo formatado, com a ajuda da infraestrutura que nós já temos, tanto física quanto pessoal que nós temos aqui no campus Simba, né, porque, como disse antes, nós ainda não temos essas gratificações, nós não temos ainda nem os códigos de vagas para fazer um concurso futuro. Mas nós já estamos atuando. O gabinete fica ao lado da direção do campus Simba e minha ideia pessoal é todas as manhãs estar lá participando das reuniões, inclusive à tarde. Hoje de tarde eu não estou lá porque estão fazendo uma espécie de manutenção, instalando o computador, enfim. Mas se quiserem me procurar, conversar comigo pessoalmente, vou disponibilizar meu telefone depois aqui e nós ficamos do lado da direção. Obviamente que para Tocantinópolis fica um pouco mais difícil, né, professor Nathaniel? Mas, nesse momento remoto, todas essas distâncias elas são quebradas, né? Então, é possível o diálogo também com Tocantinópolis, como nós já temos feito há muito tempo e intensificado nesses últimos meses. Então, eu me disponho a conversar, a ter um diálogo aberto, eu sou muito franco, eu sou aberto ao diálogo, escuto bastante. Nós já temos algumas conversas iniciadas, mas nós precisamos aprofundar as discussões. Então, hoje o objetivo é fazer uma apresentação, né, e de nós começarmos a construir, o processo de construção da UFNP. Eu deixo um pouco a palavra para o professor Nathaniel, que deve ter algumas perguntas aqui no chat que eu não consigo acompanhar, e passo a palavra para que a gente faça uma pequena troca de ideias e depois também escutar os técnicos hoje. A nossa intenção aqui é escutar os técnicos administrativos. Ótimo, professor Ayrton, muito obrigado. Colegas, ótimas as participações pelo chat, os colegas estão participando bastante, só retomar um pouco aí aquilo que o nosso companheirão aí de cotidiano, Reginaldo, ele coloca sobre o cigarro. Na verdade, algumas das perguntas do chat, tanto essa do Reginaldo, quanto a do Nilo, muito obrigado, Nilo, pela pergunta. O Richard também coloca alguma coisa a respeito disso. Como foi falado pela professora Ana, foi falado agora um pouco pelo professor Ayrton, a gente constituiu um GT na área de tecnologia, exatamente. Algumas das questões têm uma respostazinha no chat, mas é importante salientar que o GT de TI, ele tem, dentre muitas incumbências, né, mas a gente está muito bem representado, muito competente, mas dentre tantas as incumbências, há de fazer, inclusive, essa consulta. É extremamente importante que os colegas estejam colocando aqui no chat o que são sugestões ou dúvidas, porque, de fato, o GT de cada uma das áreas, como foi apresentado aqui, os GTs existentes, eles devem fazer essa consulta mais ampla. Então, do ponto de vista dessas questões, uma coisa é certa, as consultas serão feitas, mas a outra certeza que eu vejo que nos envolve também bastante é que os colegas, nas proposições que fazem a partir do chat, se envolvam no sentido de cada vez mais, a partir dessas demonstrações de envolvimento,
conhecimento, porque vai chegar uma hora aí em que a gente vai abrir mais as conversas, inclusive para a constituição de outros espaços consultivos e deliberativos bem maiores à própria comunidade, e é importante a participação qualificada dos colegas, como está posto aqui no chat. Eu, pessoalmente, já usei o SIGA há um bom tempo, como aluno da própria UFMA, Reginaldo, e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, quando eu fiz o doutorado lá. Mas essa questão ela precisa ser discutida mais amplamente. Uma outra situação também, aqui colocada pelo Becker, que a gente já tocou um pouquinho a esse respeito, é sobre o aproveitamento de concursos. Becker, querido, muito obrigado pela sua pergunta, viu? Ela aparece muito e eu percebo, a gente percebe a importância. O fato é que a UFNT precisa constituir força de trabalho, mas não só a UFNT, mas a gente vive uma situação ímpar e bastante desafiadora do ponto de vista do cenário nacional em relação a chamar para concurso, ou redistribuição, ou remoção de servidor. Inclusive, a gente tem até códigos de vaga e força de trabalho precisando ser recomposta, e tem o código de vaga, mas há alguns impedimentos legais que a gente está enfrentando. Eu poderia citar o ofício circular número 8/2020/2020, né, do MEC e do SPO, que impede que a gente faça essas contratações. Aqui em Tocantinópolis, por exemplo, a gente tem código de vaga e não consegue dar provimento, exatamente por esse impedimento superior à própria universidade. Enquanto isso, a gente, inclusive na Comissão Central, a gente está em reuniões com o MEC, e o próprio MEC já mandou uma comunicação ao Ministério da Economia dizendo que esses impedimentos legais eles não podem, nessa sequência, ser entrave ou um impedimento maior para que se implante uma universidade, até porque se ela começou agora, inclusive a gente já tem orçamento na LOA para esse ano, previsto com capital, nesse caso, para contratação de servidor. Então, a própria transição, a nossa comissão, as nossas comissões estão nessas tratativas junto ao MEC e junto ao Ministério da Economia. A gente espera ter uma resposta positiva o quanto breve, e, na verdade, será uma alegria muito grande, até porque a gente defende o serviço público e defende os concursos, ainda mais numa área tão estratégica quanto a nossa, não é? A educação e a base que ela é, o fundamento que ela é. Então, nós estamos juntos. Eu agradeço bastante as contribuições e reafirmar que a gente está à disposição. Estamos juntos, né? Esse é o nosso lema. Vamos ver aí o que ainda tem posto do ponto de vista das perguntas dos colegas, né? Para que a gente dê providência às respostas, né? E vá anotando aqui também providência do ponto de vista da execução daquilo que nos é possível fazer. Mas fica muitíssimo claro que a gente, para onde a gente quer chegar, é de fato uma universidade consolidada aqui para a região, para o norte, né? E dando sequência ao bom exemplo, aos bons exemplos que a gente tem da própria UFT, e assimilar aqui tanto para o norte do Tocantins quanto para essa região fronteiriça, né? E a gente precisa do apoio de todos. Eu só parabenizo pela participação, isso demonstra o interesse, pelas perguntas. Tenho certeza, serão todos bem-vindos e todas bem-vindas, e na hora dessas discussões, inclusive dessas implementações, queremos ouvir a todos e a todas, e o nosso muito obrigado por enquanto, né? Vamos continuar, participem no chat conosco, viu? Muito obrigado, abração. A ideia era também escutar os técnicos, então nós estamos aqui para... Eu não sei se tem aqui inscrições, se alguém se inscreveu. Basicamente, eu percebo que as perguntas que foram postas, eu acho que a gente já tentou dar uma resposta aqui. Espero que os colegas tenham, não vou
devia ficar satisfeito, né? Mas que a gente tenha feito a contento. Mas, do contrário, pode até reafirmar a pergunta aqui no chat, né? Colegas, a pergunta, colegas servidores técnicos, a pergunta é para aonde queremos ir? Quando a gente se propõe, inclusive numa época dessa, a enfrentar esse trabalho, e nesse nível, que é a criação de uma universidade nova, de fato, o que está em nossa cabeça, em nosso coração, nosso desejo, é que ela seja democrática, ampla, participativa, dentro dos moldes que a gente sempre defende na condição de universidade pública, na condição de universidade gratuita, na condição de universidade também de qualidade, que se consolide. E, sem sombra de dúvidas, sem o menor pestanejar, sem sombra de dúvidas, é preciso que os colegas participem. A partir, por exemplo, chamando aqui um exemplo assim que a gente ainda está aí nos encaminhamentos, das discussões sobre estatuto, regimento, inclusive do que está sendo proposto pela comissão, nossa comissão de desenvolvimento institucional, para uma participação bem ampla, do ponto de vista de vários níveis de participação, tanto do núcleo mais duro, aí, que vai sistematizar, mas não é deliberativo, é só para sistematizar, mas de outros níveis de participação, como das reuniões mais gerais, nas quais os colegas vão ter a oportunidade de colocar aquilo que os colegas entendem. Eu digo os colegas, todos os colegas, servidores técnicos, servidores docentes, do tipo, os nossos companheiros aí, os nossos alunos e alunas, essa galera, todo mundo que luta com a gente, né? Então, eu preciso conclamá-los e reafirmar o nosso compromisso em fazer uma universidade aberta, dialógica e com o grau maior de participação que a gente pode imprimir. Então, nesse sentido, essa reunião de agora, ela também tem essa vocação. Eu digo vocação, ela tem a intenção de fazer esse chamado. Colega, esteja ombreado conosco, aqui lado a lado, ombro a ombro. Servidor técnico, a gente não entende que haja nenhuma subdivisão de trabalho, até porque isso é um absurdo. Na verdade, todos nós somos servidores, como o professor Ayrton acabou de falar, todo técnico tem muito de professor, e todo professor de técnico e de aluno, e a gestão é isso, a gente não faz gestão sozinho, né? E daí, nesse sentido, o engajamento dos servidores técnicos nessa hora, esse chamamento, ele tem essa característica dos colegas entenderem que essa fala inicial, esse contato inicial, ele é um chamamento, e de que, na medida em que os trabalhos eles vão abrindo o leque, é preciso que cada um se envolva naquilo que tem habilidade, naquilo que tem competência, naquilo que entende que pode contribuir. Olha, eu sou dessa área, eu quero me envolver nesse grupo de trabalho para dar minhas participações. De certo, elas virão, tanto em forma de reuniões iguais a essa, ou e-mail, ou outro comunicado, ou dentro das próprias unidades, tipo o nosso campus em Araguaína, o nosso campus em Tocantinópolis, dentro dessas divisões e subdivisões, porque a nossa base tem que ser o diálogo. Nesse sentido, a gente conclama. Eu sei que nessa conversa inicial a gente ainda está, inclusive os colegas técnicos aí, como será, como é que a gente faz, e às vezes esse próprio ambiente virtual pode distanciar um pouco, mas esse diálogo aberto, essa participação ampla, ela é coletiva. Ampla e diversa e múltipla. Isso não significa só concordância, significa a aceitação da diversidade, porque a gente é isso que a gente entende. A própria complexidade em si do que é uma universidade, o seu grau de formação, de inserção, a sua importância como instituição democrática. Vamos dar uma olhadinha aí. Professor Ayrton. Nathaniel, e aí? Eu já vi que tem alguns inscritos. Só relembrando que eu antes havia comentado de alguns técnicos que, por um motivo ou outro, tiveram que se afastar, né, mas também hoje nós já contamos nas comissões com a participação efetiva dos técnicos. Tem a própria Samara, tem a Andréia,
Tocantinópolis tem a Ilson, tem o Antônio Nilson, Araguaína tem Fernanda, né, tem a Claudiane, enfim, inúmeros técnicos que se engajaram mais cedo ou mais tarde, outros mais tempo, outros menos tempo, mas que estão percebendo que é um momento importante para a participação. A UFMT está nisso. Nós precisamos construir a identidade. Ela já foi, ela iniciou a ser construída. Mas para fazer o processo de construção de identidade na universidade, daquilo que nós queremos, daquilo que nós almejamos, daquilo que a parte norte do estado de Tocantins necessita, e as áreas adjacentes, como Pará e Maranhão, né, isso tudo precisa ser construído. Né? E quem vai construir? Nós, junto com a comunidade que me refiro à comunidade acadêmica, professores, técnicos administrativos e alunos, e também a sociedade em geral. Né? E hoje nós estamos com essa reunião mais voltada para os técnicos. Eu vejo aqui que tem algumas inscrições. Eu não sei quem está controlando, eu vejo a professora Ana Lúcia, mas ao que parece tem outros inscritos. Oi, aí. Anotei aqui as inscrições: Ana Lúcia, José Carlos e Fernanda Costa. Ótimo. Então, como tem 3 inscritos, vamos definir a fala para no máximo 3 minutos. Não é isso, Antônio? Concorda? Isso, 3 minutos tá bom. E lembrando que há questionamentos aqui em cima, algumas colocações. É bom olhá-los para responder, tá? Ok. Bom, eu falei no início que explicaria no decorrer da reunião por que nós começamos com esses grupos. Né? E aí eu estou percebendo, né, a Ana Rosa, o Adriano, escreveram no chat, falando sobre a questão dos laboratórios e como vai ficar a gestão dos laboratórios, como vai ficar os contratos, né, que existem, né, que, digamos assim, resolve os problemas dos dejetos, enfim. Então, dizer que essa parte de contratos, a continuidade dos contratos, isso já está dentro do GT, Adriano, de administração, tá? Então, lá nós temos a prefeitura, né, que uma parte dos contratos da UFT, né, está dentro da prefeitura, e uma outra parte está dentro da PROAD, da administração. E esse grupo está unido, né? Então, encontrando já as alternativas, assim como da TI também, estão encontrando alternativas para que esses contratos continuem, tá? Então, toda essa parte jurídica já está sendo observada e eles vão ser continuados. Obviamente que no momento em que a gestão da UFNT se instalar, aí vocês vão definir, já respondendo a Ana Rosa, qual o modelo, Ana Rosa. Né? Se vocês vão ter uma estrutura que vai cuidar, uma estrutura administrativa que vai cuidar de toda a parte do laboratório, se vai ser centralizada, se vai ser descentralizada. Esse é um debate que vocês vão construir e está aberto o debate. Vai ser aberto agora quando o GT3 fizer o chamamento para o debate do Estatuto da Universidade. Isso vocês vão pensar e vai ter oportunidade, inclusive, de colocar o modelo, de pensar um modelo para o UFNT que vocês acham que é o melhor, né? Vocês vão ter a oportunidade de, não, eu não quero esse modelo da UFT, e eu acho isso ótimo, né? Nós aqui da UFT nunca tivemos a oportunidade de fazer esse debate, e vocês vão ter esse momento de fazer esse debate. E digo, aproveitem, porque esse é um dos momentos mais importantes na construção da UFNT, é pensar exatamente o modelo que vocês querem seguir. Bom, rapidamente, acho que meu tempo está 47 segundos. Então, eu queria colocar também a seguinte questão. O grupo da graduação, o grupo da pós-graduação, o GT da extensão, o GT da pesquisa, tudo isso vai ser incorporado no processo, tá? Então, nesse momento, nós estamos fazendo passo a passo. Não tem custo de graduação, não tem custo de pós-graduação se não tiver CNPJ, se não tiver estatuto. Então, a primeira fase, né, do processo é o que nós estamos fazendo, essa fase que nós estamos agora.
trabalhando para criar o estatuto, trabalhando para elaborar trabalhando para criar o CNPJ, trabalhando para discutir o estatuto, aprovar o estatuto, e, na sequência, nós implantaremos os outros grupos, que é discutir a transição dos cursos, a transição dos programas de pós-graduação. Então, a parte desse estudantil, eu quero tranquilizá-los e dizer que tudo isso está dentro do nosso cronograma de trabalho e que vai ser feito, tá? Precisamos um pouco de oxigênio, né, de ambas as partes. O grupo, ele é pequeno, quando eu digo grupo, no sentido de que nós temos 1.200 técnicos, juntando o campo de Araguaína, de Tocantinópolis, e aqui na reitoria nós temos, além do grupo que já vai cuidar de toda a gestão da universidade, nós vamos acumular, pelo menos por um bom tempo, a gestão da UFNT com vocês, tá bem? Eu vou parar por aqui e já passo para a próxima inscrição, que é o José Carlos. Posso só fazer uma complementação? Sim, só reforçando realmente aquilo que falou a professora Ana, com relação a laboratórios e outros serviços, e isso já começou, isso ainda vai ser discutido também, né, porque tem a infraestrutura que está dentro de um dos GTs, que é de administração, e que isso ainda vai ter que ser organizado. Nós estamos na fase inicial, 2 meses, apesar de ter muito trabalho, ainda estamos na fase inicial. O que a reitoria temporária precisa fazer? Ela precisa discutir o estatuto, CNPJ, eleição primeiro reitor e orçamento. O que nós conseguimos fazer nesse momento? CNPJ. Tá? Eu acho que é uma coisa muito, muito fácil, ali nós já começamos a discutir o CNPJ, meus documentos pessoais já começaram a ser pedidos, CPF, RG, enfim. E a necessidade de fazer uma certificação digital que nós já estamos providenciando para iniciar o CNPJ. Eu acredito que talvez em 1 mês, se tudo der certo, nós já tenhamos CNPJ. Eu não estou prometendo, em perspectiva é mais ou menos isso. Mas o CNPJ é algo muito que não merece muitas discussões, mas o estatuto que cria a identidade da universidade, isso precisa ser discutido. E nós estamos convidando a comunidade acadêmica, os técnicos, para discutir essa questão do estatuto, modelo de gestão, né? Essa questão do estatuto, ela precisa ser muito bem discutida, e por isso que nós convidamos todos os técnicos a participarem desse processo. Desculpa a introdução, Antônio Nilson. Tranquilo. Sempre que quiser complementar, é só falar. Zé Carlos, você. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer participar mais uma vez aqui dessa reunião virtual, né, desse encontro, desse evento virtual com os senhores, né, que tem nos acompanhado e conduzido esse processo aí, mas dizer também da satisfação de ter a oportunidade, né, agradecer ao pessoal Ayrton de ter aberto a oportunidade dos técnicos, né, administrativos da UFNT se manifestarem e estar recebendo, né, essas informações, esse feedback de toda a equipe aí, que está sendo muito bem gerenciada pela professora Ana Lúcia, viu? As 2 falas anteriores a minhas vieram ao encontro disso que eu estava imaginando em trazer para os nossos colegas técnicos e servidores, demais servidores, né, da UFNT, que é a questão do estatuto. Eu tive também a experiência, tanto quanto recente, em 2008, de participar e vivenciar essa questão da criação de uma nova instituição e também, né, foi colocado à disposição da comunidade acadêmica, na época, a construção do seu estatuto. Quero dizer aos senhores que lá nós não tivemos tanta abertura, tanta disponibilidade para lidar com as questões, né, que tocassem o dia a dia da comunidade acadêmica. Eu vejo, neste processo que nós estamos participando agora, uma forma diferente de lidar com ele, né? E um pouco a minha participação no sentido de motivar nossos colegas, servidores, não só técnicos como docentes também, e a classe também discente que
né, deve participar desse processo também, dizer que é uma oportunidade ímpar, e que cada questão, cada detalhe faz, sim, muita diferença. Incentivá-los, motivá-los a vir até esse ambiente que está sendo aberto e se manifestar, buscar fundamento naquilo que tem a dizer, que tem a propor, e que isso é de fundamental importância. O futuro da instituição vai ser construído, assim como está sendo construído agora. E apesar de nós estarmos lidando, eu falo nós porque eu estou envolvido um pouco nesse processo de transição, apesar de nós estarmos lidando com as questões basilares, né, da gestão da UFNT, nesse processo de transição, o estatuto ele vai dizer o que é, o que será a UFNT. E nós temos que tentar procurar, da melhor maneira possível, colocar a nossa cara lá. Servidores, técnicos administrativos, docentes, alunos, participar profundamente e acreditar que a sua participação é importante, que a sua manifestação é importante. Basta fazê-la com propriedade, com fundamento, né? Usando um diálogo cordial, que nós estamos trabalhando com essa metodologia, e dizer que o espaço, o ambiente é muito bom. Eu tenho feito um comparativo com o ambiente ao qual me referi em 2008. Esse ambiente é muito bom. A construção se mostra muito boa, muito bem sólida, né? E que todos têm participado, e acho que a gente vai conseguir também manter esse ambiente na criação do Estatuto e seguir adiante com a UFNT. Tá? É um pouco para motivar realmente os servidores e os alunos nessa participação que é tão importante. Viu? Agradeço, né, a oportunidade aí. Só gostaria também que, às vezes, o professor Ayrton falasse um pouquinho de o quanto nós esperamos conduzir esse trabalho de transição. Ele tem aí um norte, a gente não sabe precisar, mas a gente tem mais ou menos uma expectativa de quanto que a gente deve assumir as rédeas da UFNT. Aí eu pediria para o professor Ayrton que se manifestasse nesse sentido. Muito obrigado. Eu respondo agora ou deixo para depois? Aí, quem está escrito agora é a Fernanda Costa, de Araguaína. E o escolhe se for responder agora ou fala depois. Falta a Fernanda e o Paulo Hernandes. Se você quiser concluir o bloco, né? Posso Fernanda, participação, professor? Conclui o bloco. Conclui o bloco. Vamos fazer bloco de 3. Pode ser? Então tá. Cada sugestão, bloco de 3. Ok. Isso. Então falta a Fernanda Costa e depois o Paulo Hernandes. Aí ele responde. Com você, Fernanda Costa. Esperar um pouquinho ela habilitar o microfone dela. Ah, tá. Colegas, enquanto ela chega, só um detalhe. Já habilitou? Sim. Ótimo. Depois a gente volta. Pode falar, Fernanda. Com você, viu? Ela está falando que deu problema lá. Pode passar para a próxima inscrita, né? Depois ela volta. Passa para o próximo. Depois ela Paulo Hernandes, depois a Fernanda fala. Paulo Hernandes está aí? Pronto? Vê, Samara. Bom, né? O Paulo Hernandes não está pronto agora também. Também deu problema? São os tempos. Na verdade, colegas, essa habilitação, vocês têm que fazer o que o Alan falou aí, ó. Entra na sala de novo e seleciona a opção somente ouvir ou habilitar o microfone. É porque já entraram com a opção somente ouvir, aí tem que sair, né? Do microfone. A Fernanda entrou agora, né, Fernanda? Tá ouvindo, Fernanda, pode falar. Vai, Fernanda, pode falar. Não, deixa eu falar rapidinho. Só assim, uma palavra com os nossos colegas, o seguinte. Muitas vezes a gente se desmotiva, né, com a instituição. E que agora nós temos este momento, essa oportunidade
de construir uma nova universidade, de construir uma nova instituição. Então, que nós possamos realmente participar, que muitas vezes, igual os meninos colocaram, no meu setor está assim, no setor de fulano está assim. Nem todos conhecemos as realidades de cada setor. Então, esse é o momento da gente se reunir como técnico para colocar as prioridades, colocar o que deve ser feito em cada setor, para passar para os grupos de trabalho, para tentar priorizar o que deve ser priorizado. E assim facilitar, favorecer a participação de todos nós. Esse que é o momento, assim, da gente mostrar a cara. Não estou falando, assim, de briga de poder, mas a gente fazer uma universidade diferente. Porque o tanto que a gente reclama muito, né? Que a UFT é assim, que toma as decisões com base no poder, no que algumas pessoas pensam, etc. Então, esse é o nosso momento de fazer a diferença, né? De fazer a mudança. Então, se às vezes você não está engajado em nenhum grupo no momento e você tem vontade, então que você venha atrás, que você diga, olha, eu quero participar de tal forma, eu quero ser ativo nesse momento de estruturação, eu quero participar dos trabalhos, eu quero participar das reuniões. E aí a gente pode ficar de olho, e aí a gente pode, assim, se comprometer verdadeiramente e esperar uma instituição comprometida também, para que no futuro a gente possa bater no peito e dizer, eu participei do processo de construção da UFNT, estou satisfeito com essa nova instituição. E não apenas a gente reclamar, porque às vezes a gente reclama bastante, né? A gente, eu não gostei disso, não gostei daquilo, não sei por que tal decisão foi tomada. Então, eu vejo uma grande abertura, neste momento, para a gente estruturar essa nova universidade e tentar fazer a nossa maneira, a maneira de quem está aqui, de quem vive quem viveu a UFT, quem está vivendo ainda a UFT, porque ainda somos, né? Estamos ligados ao UFT. Então, que mudanças que a gente quer que tenha na UFNT agora? Então, vamos caprichar, vamos tentar implantar essas mudanças. Eu sei que às vezes a gente perde a esperança, a gente vive atualmente um momento confuso, poxa, uma pandemia, sabe, um momento crítico, político-econômico, mas assim, a gente não pode deixar esse momento interromper é o nosso grande momento agora. Então, mesmo nesse momento de pandemia, de confusão, ninguém sabe para onde é que a gente vai, a gente está tendo essa oportunidade de construir uma nova universidade. Então, é isso que eu gostaria de falar para os nossos colegas, para a gente tentar se animar, se entusiasmar mesmo, de fazer essa transformação, de fazer uma universidade diferente. E eu acredito, eu tenho esperança que a gente consiga mudar, que a gente consiga fazer diferente da UFT, porque a gente sabe que a UFT tem os vícios, e a gente quer mudar esses vícios, então nós temos que dar o primeiro passo. E a gente tem que ir atrás dessas mudanças. Era só isso que eu queria colocar. Muito obrigada. Tem mais algum inscrito? Tem o Paulo Hernani, eu não sei se ele já conseguiu ativar lá. Samara, tá ok aí para ele falar? Samara falou que não conseguiu ativar lá. Mas você pode comentar aí. Depois, se ele conseguir, ele fala, né? Se eles entrarem, você pode me interromper. Se tiver outra inscrição, fique à vontade. Só dar um sinal que é importante que o pessoal, que os técnicos falem e que sintam à vontade. Porque esse processo dessa realização desse sonho de mais uma universidade pública, que realmente ela ficou, em muitos momentos, pensou que não iria acontecer, ainda mais nesse momento, mas a realidade está aí, a UFMT está aí, é um sonho, né, que está virando realidade. O processo ainda não terminou. Acho que o processo de uma universidade nunca termina, porque isso é algo histórico, né? Mas é um momento muito importante, porque nós estamos discutindo pontos importantes da universidade, que vão definir que são as bases, que vão definir todo o rumo da universidade. Então, por isso que é importante o processo de participação. As coisas não estão prontas, nós temos algumas coisas, mas o processo de construção, sobretudo do estatuto, ele é muito importante. Então, tentando responder um pouco algumas indagações, na questão de UFNT, foi difícil trabalhar com o tempo desde os 5 anos. Nós sabíamos as etapas que tinham que ser vencidas. Isso foi muito claro para mim. Olha, tem 4 etapas no Congresso Nacional, 4 comissões, né? Eu não sabia quando que elas seriam vencidas, mas eu tinha absoluta certeza que elas seriam vencidas.
Depois, veio em 2018 a questão do Senado. Eu sabia que elas seriam vencidas mais rapidamente, até porque nós já tínhamos o parâmetro das outras universidades. Jataí, Catalão, Delta do Parnaíba e Rondonópolis. Nós estávamos sempre acompanhando o movimento dessas universidades, embora elas sempre estivessem à nossa frente. E eu acho que se elas não tomarem cuidado, elas vão ficar para trás. Sinceramente, aqui eu às vezes tenho essas questões. E, embora nós tenhamos ficado para trás em alguns momentos, eu acho que agora nós vamos chegar na frente. Isso não quer dizer que nós vamos atropelar, fazer as coisas, como se diz, a toque de caixa. Não, nós vamos discutir, nós vamos fazer um processo sério de construção, escutando, analisando, refletindo, lendo para fazer essa construção. Mas eu vejo a exemplo de outras universidades que já têm reitor pro tempore há 6, 7 meses e não chegaram nesse estágio que nós estamos agora. Então, isso mostra comprometimento, isso mostra seriedade, né? Mas eu convido, quando eu faço essas conclamações, eu convido a trabalhar de forma satisfatória. Né? É a satisfação que você tem que ver. Eu sempre coloco que você tem que fazer as coisas com satisfação e ver que lá na frente vai ter um resultado, um produto muito bom, positivo. Nesse momento, nós estamos trabalhando no CNPJ, que é uma das fases aí que precisam ser concluídas. Eu acredito que daqui a um mês a UFMT já tem a CNPJ, não estou prometendo isso, é uma perspectiva, mas pelo andar da situação, acho que sim. E é um dos pré-requisitos para que se tenha o UFNT. Depois, o estatuto, ele merece uma contemplação, uma discussão em torno de 6 meses, a partir da nomeação do reitor pro tempore. Então, foi esse mês até o final do ano. Então, nós temos esse tempo aí para discutir de uma forma bem mais aprofundada, para a participação de todos, a partir das próximas semanas, que nós já vamos entrando em agosto. Que, inclusive, vai coincidir com o retorno das pessoas aí, de quem entrou em férias, né? Embora que férias, nesse momento atual, elas fiquem, obviamente, entre aspas, pelo período complexo. Mas nós temos algo em torno de 6 meses para discutir o estatuto. Então, pode ser um pouco mais, pode ser um pouquinho menos, pode ser postergado também, mas pelo menos é esse horizonte que nós visualizamos. E uma outra etapa é a questão da LOA. A UFNT ela precisa aparecer na lei, primeiro na pré-LOA, depois na lei orçamentária anual. Então, isso também é algo que precisa ser construído, visto esse ano. Também nós não prometemos isso, mas há articulações junto com o MEC, junto com o Ministério da Economia. E isso também depende, há uma dependência, há uma articulação política para isso, né? Então, a LOA, pré-LOA agora em agosto, a LOA final do ano, né? Então, isso também fica em perspectiva. Mas quero deixar claro que nós já estamos trabalhando isso junto com a reitoria, professora Ana Lúcia, sua equipe, professor Bobolato. E depois há toda uma migração de sistemas, né? Todos os sistemas aí precisam ser migrados. Tem alguns sistemas que são obrigatórios, tem alguns sistemas que são da UFT. Então, isso precisa estar bem alinhado para que nós possamos trabalhar de forma segura, para dar celeridade nos processos da universidade, para que ela funcione efetivamente. E hoje nós dependemos muito dessa questão das plataformas, orçamento, parte acadêmica, pessoal. Então, tudo gira em torno dos sistemas, né? Então, quando que vai ocorrer essa migração? Então, há necessidade de treinamento, de conhecimento, de domínio dos sistemas, né? Nesse momento, algum e outro sistema, como que nós vamos adquirir isso? Eu não sei, eu não tenho a resposta para isso. Só sei que isso vai chegar em algum momento e que vai ser necessário recurso para tanto, né? E aí a eleição do primeiro reitor, eleito pela comunidade acadêmica, técnicos administrativos, professores e alunos que fazem parte desse processo. Há uma expectativa, tá, que pode, talvez, no horizonte temporal de 1 ano. Tá? Nós não estamos prometendo, nós estamos trabalhando, porque nós não queremos atropelar etapas. Nós estamos há 5 anos esperando por esse momento, então, nós podemos discutir, nós podemos organizar a estrutura,
nós podemos ter esse momento de fazer uma base forte. E base forte, no momento que nós tivermos uma base forte, qualquer problema que nós tenhamos para frente, nós vamos enfrentar de uma forma muito mais tranquila, muito mais serena. E é nosso objetivo agora, nesse momento, Araguaína, Tocantinópolis, a equipe da reitoria, toda a equipe que já está trabalhando em função da UFMT, mais as pessoas que vão participar desse processo de construção, que eu tenho certeza que virão e que serão bem-vindas todas, eu tenho certeza que nós vamos construir essa base forte para que nós tenhamos depois que os processos, que a universidade comece a correr por conta própria. Então, no início, às vezes, é complicado, é difícil, né? Nós estamos sentindo isso já na pele, mas daqui a pouco, eu não tenho dúvida nenhuma, sendo feito esse trabalho bem feito nesse momento, com a participação de todos, nós vamos conseguir passar por esse momento e a Universidade Federal Norte Tocantins, ela vai crescer, já é uma realidade, vai ser referência na Amazônia, né? E eu acredito muito nisso. Eu acredito no ensino público, gratuito de qualidade. Eu passei por 4 universidades federais. A Universidade Federal de Santa Maria, que é onde fiz graduação e pós-graduação, mestrado e especialização. Universidade Federal de Uberlândia, doutorado e pós-doutorado. Estou trabalhando na UFT desde 2004, já vão 16 anos, né? E agora nós estamos nesse processo de construção da Universidade Federal do Norte Tocantins. Então eu tenho essa grata satisfação de ter vivenciado 4 universidades federais. Lembrando sempre que nós estamos em transição, o UFT e o UFMT. Então nós precisamos implantar, né? E para implantar a Universidade Federal do Norte Tocantins, precisamos trabalhar a questão do estatuto, que é uma questão fundamental nesse momento. O CNPJ não carece de muita discussão, ao meu ver. Aí tem os sistemas, reitoria eleita e a questão do orçamento. E aí nós vamos começar a andar com pernas próprias. Não instantaneamente, nós sempre seremos parceiras da UFT, ao meu ver. Mas vai ter um momento em que nós vamos completar 18 anos. Esse não é o momento agora, né? Nós vamos completar 18 anos e vamos andar por conta própria. E vamos andar de forma mais segura se essa base agora for bem construída. Por isso que nós convidamos técnicos administrativos para participar desse momento. Eu não sei, Antônio Nilson, tem mais alguém inscrito? Professor Nathaniel, Ana Lúcia, demais técnicos, Samara, Antônio Nilson e demais técnicos que estejam aqui. Nós temos a inscrição do Nathaniel, mas antes, como o Paulo Hernandes não conseguiu falar, ele fez perguntas aqui no chat, como já subiram, não sei se você consegue ver, eu vou ler aqui para você. São 2, vou ler a primeira aqui, tá? Pergunta dele, ó. Boa tarde. Dentro de uma perspectiva de ampliação dos cursos a serem oferecidos pela nova UFMT, como e quais poderão ser criados doravante? Daqui para frente, quais podem ser criados? Pergunta do Paulo Hernani. Respondi essa, depois eu faço a outra pergunta dele. Entendeu? Sim. Questão de cursos, né? Isso. Então, Paulo Hernani, né? Hernandes. Isso, Paulo Hernani. Então, Paulo, essa parte de construção de cursos, né, já há alguns levantamentos que foram feitos sobre as demandas necessárias para a porção norte do estado de Tocantins, tanto Araguaína quanto Tocantinópolis. Então, na minha pré-concepção agora, sem ter feito um aprofundamento muito grande em cima desses dados, eu entendo que nós tenhamos algumas necessidades para engenharias, na minha pré-concepção. Pode ser que quem esteja fazendo o levantamento me aponte algo do contrário, né? Eu ressalto, nós fomos para Xambioá 5 anos atrás, e aí eu comentei na minha inocência sobre um curso de geologia, né? Aí eles falaram, não, é um curso bom, aqui tem isso, tem aquilo, né? Mas nós também precisamos de outros cursos, professor. E aí eles falaram algo relacionado à questão de pesca, atrelado ao turismo, enfim, eu fui surpreendido pensando uma coisa e eles vieram apontando outra coisa. Outros cursos. Então isso vai ser
aquilo que os cursos vindouros, essa possibilidade de ampliação e oferta de novos cursos, isso vai ser em relação àquilo que a sociedade, que a comunidade demandar. Tanto podem ser cursos mais mercadológicos, eu não sou contra isso, acho que a universidade ela é uma universidade porque ela congrega esses diferentes métodos, essas diferentes formas de ver. Como também, às vezes, como cursos na área mais social, né? E eu não vejo problema nenhum nisso. Aonde vão ficar esses cursos? Olha, talvez em Araguaína, talvez em Tocantinópolis, quem sabe em Guaraí, quem sabe em Xambioá, que nós não podemos esquecer que houve uma emenda parlamentar para a criação de mais 2 novos campos, né, e que vão ser trabalhados em perspectivas. Quando eles serão implantados, isso também é uma dúvida para nós. E talvez os cursos talvez sejam contemplados naquelas áreas. Né? Então, veja, é um processo de construção, e o processo de construção é agora. Né? Talvez uma ampliação na parte da saúde, talvez nas licenciaturas, um e outro curso. Né? Vejam só que eu talvez eu não tenho essas respostas prontas, e nem posso ter prontas, porque é um processo democrático de construção. Óbvio que nós também temos que ver que há a necessidade de recursos para tanto, você precisa de verbas, de recursos, aumentam as demandas da universidade, para que você possa pensar nessas perspectivas. Mas eu acredito sempre o seguinte, que o nosso processo de construção é sempre ampliando, né? Embora nós estejamos enfrentando um momento adverso, a questão da pandemia, mas também essas coisas passam e a universidade, a instituição fica. E nesse sentido dela ficar, eu acho que todo o trabalho da mesma perspectiva de demanda de novos cursos, tanto nas áreas sociais e mais em nível de mercado, embora tudo isso para mim esteja contemplado numa área social, porque nós atendemos a sociedade, eu acho que eles são bem-vindos e que precisam ser discutidos. E eu quero inserir uma outra questão importante dentro de uma nova universidade, que é uma questão humanitária. Uma questão humanitária por conta de nós vivermos num local onde existem muitas violências, muitas agressões, e que a universidade precisa contemplar também. Eu não estou falando só sobre os conflitos de ordem agrária, por exemplo. Eu estou falando de conflitos que muitas vezes nós não enxergamos, que são extremamente hediondos, e que eu tenho conhecimento por parte da pesquisa que eu faço, por parte do conhecimento dos locais que eu conheço em Araguaína, da periferia que eu conheço, né? E também eu acho que isso é importante nós contemplarmos uma questão mais humanitária. Não esquecendo também do outro viés, né? Tem a parte do agronegócio, né? Tem a parte da medicina, tem a parte das tecnologias, como eu já falei, né? Ou seja, os estudos, nós precisamos trabalhar com dados. Quem vai nos demandar esses dados já são os órgãos públicos que trabalham com isso, as próprias demandas da sociedade. Eu acredito assim, não sei se eu consegui contemplar o questionamento. Aí, como eu falei que eram 2 questões do Paulo Hernani, vou ler a segunda aqui, e olha só, essa pergunta dele é uma pergunta que todos nós esperávamos dos técnicos, né? É uma oportunidade de responder a ele e fazer um chamamento a todos os técnicos. Olha só a pergunta dele. O técnico que desejar participar neste momento dessas discussões, como deve proceder? Entendeu a pergunta? Sim, sim. Eu entendo que ele esteja um canal, um contato para tentar contribuir. Então, nós já temos várias comissões, né, GTs, que precisam ser reforçados, ampliados, né? E por isso de nós começarmos mais esse trabalho mais intensivo em agosto, quando as pessoas voltarem de suas férias, né? Então começarem a inserir, reforçar esses GTs, própria questão do estatuto, que é algo extremamente importante. E, desculpa, eu acho que um canal mais direto pode ser as próprias comissões. Aí em Tocantinópolis tem vocês,
Nathaniel, o Antônio Nilson, enfim, outros colegas que estão junto conosco. Aqui em Araguaína também tem os colegas que estão trabalhando nesse processo. Um contato mais direto comigo aqui em Araguaína é naquela salinha de reuniões que fica ao lado da direção. É esse espaço físico que nós conseguimos nesse momento, junto com um pequeno gabinete, né, que também ainda precisa ser reforçado, e que eu já comecei hoje de manhã, estou todas as manhãs lá, e também provavelmente às tardes, porque minha ideia é fazer as reuniões naquele espaço que eu acredito que seja mais apropriado, né, para fazer essas reuniões. E também a possibilidade de deixar o próprio telefone celular pessoal, as pessoas podem entrar via WhatsApp, podem ligar, e eu sempre vou tentar atender todos e todas da melhor forma possível, né? Então, esse é o canal mais direto. Eu não sei se foi esse o questionamento, Antônio Nilson, posso reforçar até mesmo o professor Nathaniel, a professora Ana Lúcia. Olha, a Ana Lúcia está inscrita para responder o questionamento aí. Pode falar, professora Ana Lúcia. Ok. Eu vi que tem uma pergunta dirigida a mim, né? O Ronimar. Ele pergunta que a UFT ela conseguiu agora uma certificação internacional, né? Com a UFNT, o curso de Araguaína terá que pleitear nova certificação ou a certificação já conquistada permanece válida? Então, Ronimar e colegas, nessa fase de transição, né, de implantação de uma universidade como a UFT é tutora, tudo que é da UFT, tá, passará para o UFNT. Então, é um termo que o direito usa, a subrogação, né? Faremos a subrogação dos contratos e da parte acadêmica, dos convênios internacionais, tudo isso nós vamos trabalhar para que possam ser transferidos para a UFNT. Se você me perguntar agora, Ronimar, professora, qual é o instrumento que nós vamos utilizar para isso, qual é o passo a passo, né? Esse processo nós vamos construir paralelamente junto com os setores, no caso a Relinter e a Procuradoria Jurídica da UFT, tá? Mas o fato é que tudo que nós temos, e se for do desejo da UFNT, vocês terão também, né? Não só a subrogação dos contratos administrativos, mas também de tudo aquilo que está associado, que é associado à área acadêmica. Não sei se consegui responder. A mesma situação, você falou desse convênio específico, né, com a medicina, mas nós manteremos os outros. Agora mesmo a gente conseguiu firmar convênios com alguns colleges do Canadá. E foi um avanço, porque a gente não tinha praticamente nada com o Canadá, né? E nós vamos, quando ocorrer a separação, nós vamos trabalhar para que vocês também mantenham esses convênios. Ok. Pessoal, é o seguinte, nós temos a inscrição do Nathaniel e temos a do Kleber. Aí eu mandei aqui no WhatsApp, o Nathaniel não viu. Nathaniel, você quer falar agora ou depois do Kleber? Você fala e ele finaliza? Só para... Normalmente você costuma ser... como é que é? Você gosta de passar a palavra para os outros, né? Gosta de ser... Qual é a palavra aí, rapaz? Gentil, né? Gentleman. Isso. Pode passar a minha inscrição. Era só para chamar a atenção para as duas falas anteriores do chat. Mas você já fez isso com muita maestria. Obrigado, viu, colega? Então tá. Pessoal, então, nós temos, como já foi citado, um GT de comunicação, cujo líder é o professor Kleber, um profissional muito competente, né, que só faz trabalhos incríveis, e agora ele vai falar aqui conosco, tá? Kleber, com você. Obrigado, boa tarde a todos. É muito bom participar desse momento. O professor Nathaniel até saiu, não foi? Com o professor Ayrton, o professor Nathaniel, todos os técnicos, né?
A minha fala é no sentido de mobilizar todos que estão participando para participar do GT de comunicação. O GT de comunicação, ele hoje tem a presença de todos os campos, né, de Araguaína e Tocantinópolis. Então, tem servidores do campus de Araguaína que participam, servidores do campus de Tocantinópolis, e está sendo gerido, né, por mim e pela Poliana. Então, convidar aqueles que tenham ideias, que tenham sugestões para a gente trabalhar melhor a comunicação nessa transição, só entrar em contato comigo aí, ou a Poliana, e entrar nesse grupo para fortalecer o nosso processo de comunicação. Fazer um apelo também para todo mundo que está aí, olha, já são quase 70 pessoas, para seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. No último mês a gente teve um crescimento muito grande, o material que está sendo colocado, produzido, é um material de muita qualidade, são vídeos, posts bem interessantes. Então, fazer um apelo para a gente seguir, né, a UFNT nas redes sociais, está UFNT Tocantins, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, para aumentar a capilaridade das nossas informações, a gente precisa que vocês tenham acesso. Todas as informações das reuniões, os encaminhamentos, vocês vão poder acompanhar em tempo real nas redes sociais, né, da UFNT. A UFNT Tocantins, que é o nosso nome nas redes sociais, está na crista da informação. Então, todas as informações novas, todas as informações de última hora, tudo de novo, a gente coloca nas redes sociais. Então, fazer um apelo para todo mundo nos seguir e para a gente ganhar um pouco mais de capilaridade aí no que tange as informações de transição. Convidar também, fazer um apelo para convidar os colegas, né, os técnicos, para falar para os professores e para os discentes que a gente também vai ter o momento deles, né? Essa estratégia de fazer os 3 encontros foi uma estratégia muito bem pensada pelo comitê de transição, encabeçado pela professora Ana, pelo professor Ayrton, pelo professor Nathaniel, que é um encontro com as 3 categorias. Então, hoje, a primeira categoria que foi contemplada foi a categoria dos técnicos. No dia 22, às 16 horas, a gente vai ter uma reunião só com os alunos. E no dia 23, às 16 horas, a gente vai ter uma reunião com os docentes. Então, a gente está tentando tornar o processo mais democrático possível, se reunindo com as 3 categorias, e a gente conta muito com o apoio de vocês para a gente tentar divulgar, dar mais publicidade às ações que nós estamos fazendo nessa transição UFT-UFNT. Muito obrigado. Pessoal, não temos mais inscritos e, pelo que eu observei aqui, os comentários, os questionamentos do chat, né, foram todos contemplados. E, então, acho que podemos fazer aí uma palavra de encerramento aí com o Nathaniel, professor Ayrton, né? Caso ninguém queira se inscrever agora, né? Falar. Oi? Então, eu começo, o professor Ayrton fecha, pode ser assim, né? Bom, da nossa parte, a palavra é gratidão mesmo, né? No sentido de que a participação de vocês, ela reafirma, reacende, alimenta a chama aí, a fogueira, essas esperanças de se construir uma universidade cada vez melhor e para todos e todas. É uma universidade nossa, né? Então, nos veremos com toda certeza, porque ainda é um caminho longo, mas como diz um ditado, que a caminhada das 1000 milhas começa no primeiro passo, esse aqui já nem é mais o primeiro passo, mas há muitos outros passos a serem dados, né? E lembra a poesia que a vida é assim, aperta, puxa, dói, mas o que ela quer de nós é coragem, e cada um dos que está aqui tem essa coragem, e com certeza acontecerá assim conosco, né? O bom sucedimento a partir da participação ampla e desse apoio que eu tenho certeza vocês já têm dado no decorrer desse processo e continuarão dando. Nosso muito obrigado e uma boa noite a todos. Bom, então, como fala final, primeiro agradecer, né, pela participação de todos e de todas, né,
Eu fico muito feliz de ter esse momento, né? Poderia ser presencial, mas a situação atual não permite, então é via remota mesmo, como nós já estamos fazendo há muito tempo nossas reuniões. Mas em momento oportuno, obviamente, eu acho que tanto Araguaína quanto Antinópolis nós poderemos nos encontrar pessoalmente, porque eu acho que isso que é o mais importante. Embora nós consigamos passar algumas das nossas vontades, dos nossos desejos e anseios via remota, o importante é a presença física. E, nesse sentido, coloco mais uma vez à disposição. Nós estamos na reitoria temporária, ela está no campus Simba, ao lado da direção do campus, e se quiser passar lá só para ver se o professor Ailton é bonito ou feio, esteja à vontade, porque eu acho que é importante conhecer pessoalmente e estarei aberto ao diálogo. Sugestões, ideias, né, naquilo que nós podemos melhorar. Às vezes, a pessoa, o técnico, ou o professor também mesmo, mas sobretudo os técnicos nesse momento, não se sente à vontade em expor por meio dessa mídia remota, mas se quiser nos procurar pessoalmente no campus Simba, estaremos à disposição. Eu já falei todas as manhãs. Às vezes tem uma reunião ou outra, em outros momentos é documento, é isso, é aquilo outro, é acompanhando os e-mails, enfim. Mas eu tenho para mim uma certeza, que eu vou conseguir atender a todos. E Tocantinópolis, obviamente, né, Nathaniel está representando lá, e em momento oportuno, obviamente, nós também vamos para Tocantinópolis e conversar pessoalmente. Embora que eu acredito que muitos dos técnicos, muitos já me conhecem pelos contatos tanto do Campus Simba e outros também na MBZ, também no HDT, na Funtrop, né, que são outras unidades aqui em Araguaína, e Tocantinópolis também. Esse foi um processo de 5 anos, né, que nós conseguimos conhecer melhor essa parte técnica, administrativa, que é extremamente importante para tocar a universidade. Sem ela, não preciso dizer que senão a universidade não funciona. Então, eu convido mais uma vez para vocês participarem desse processo de construção da Universidade Federal do Norte Tocantins. Nós precisamos criar essa identidade, nós precisamos construir essa universidade. E nós contamos com o apoio dos técnicos para realizar esse sonho com satisfação. Eu sempre falo essa questão de satisfação. E por que eu falo satisfação? Porque eu estava, em certo momento, fazendo uma tese de doutorado, e aquele anseio, aquela angústia de fazer algo inédito, uma vez o professor disse para mim, um excelente professor, ele disse, dava uma ótima aula, mas ele disse, olha, vocês têm que fazer o processo com satisfação. Aquilo ali, para mim, abriu um horizonte, né, e as coisas começaram a andar. Eu consegui me envolver, eu achei o norte, né, e fui indo. E agora estamos construindo a Universidade Federal do Norte do Tocantins, uma importante instituição pública, federal, gratuita, de qualidade, no Tocantins, é um patrimônio, né, e que nós vamos construir juntos, com certeza. Então, fico muito feliz, muito grato, professor Nathaniel, professora Ana Lúcia, Samara, Andréia, Antônio Nilson, enfim, os técnicos que eu já conheço e que agora estou mencionando rapidamente, mas logo sem desmerecer os outros tantos, Fernanda, Antônio Carlos, enfim, José Carlos, que fazem parte desse processo de construção e que precisa ser ampliado, né? Tem muito mais aí para nós construirmos juntos. E vamos construir juntos. Nós vamos construir com satisfação, realizar esse sonho. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo tempo disponibilizado para essa discussão. E nos procurem. Colegas, só para agradecer e registrar o nosso agradecimento sincero aí ao Jack e o pessoal da TI nos dando esse suporte, né? É importantíssimo, ainda mais nessa época. Beijão para todo mundo. Fique com Deus. Obrigado. Obrigado.
Até mais. Tchau. Obrigado.